tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje vamos ter a reestreia aqui da nossa live Direito e Cultura, aqui do escritório Peter Filho, Sodré Rebouças de Sardenberg. Um prazer ter a presença de todos aqui. Hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Marlos Arnes de Oliveira, Dr. Guilherme Brenner Lucchesi. Hoje a nossa live é com o tema 12 Homens e uma Sentença, filme de 1957, dirigido por Sidney Lumet. Esse grande filme, um clássico do cinema jurídico. Salve, meu amigo! Grande Felipe, que alegria! Tudo bem? Tudo jóia, alegria minha. Prazer estar com você aqui de novo. Pô, canal campeão esse teu canal, né? Direito e Cultura é no canal Felipe Sodré, Peter Filho ADV, pô. E na verdade a gente está marcando aqui, com essa live aqui, a reestreia do canal. A gente ficou um tempo sem fazer a live, fazendo live de outros temas aqui. E nada mais justo que para reestrear o canal, depois de um tempo que a gente ficou parado, chamar você de novo, que foi o nosso primeiro convidado em 2020, quando nós começamos aqui a conversar, quando a gente fez aquele bate-papo maravilhoso sobre o O.J. Simpson, a série do O.J., que foi sensacional. E quando foi para começar de novo, não podia pensar em outra pessoa, não ser você. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que aquela live foi muito legal, né, Felipe? Porque abre outras perspectivas sobre aquilo que a gente assistiu, né? E depois de uma das séries do O.J. Simpson teve vários outros, como que a gente poderia dizer, não continuidade, porque não é sobre o O.J. Simpson, mas teve várias outras séries, né? Sim. Aquela série teve a continuação com o assassinato do Gianni Versace, não é? Exatamente. E teve um teve terceiro também episódio acho que o terceiro é com o impeachment do Bill Clinton, acho que foi o terceiro. É isso aí, esse que eu tô para ver, que é o caso da Mônica Lewinsky. Né? Isso, esse também eu não assisti ainda. Eu também não assisti. Vamos assistir, de repente, da outro bate-papo aí. E estou entrando aqui, também está entrando o Dr. Guilherme, estou aceitando aqui, para entrar com a gente aqui nesse bate-papo. Maravilha. Ô, salve! Grande! Guilherme. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Marlos? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Graças a Deus. Melhor agora, essa presença ilustre aqui. Essa conversa aqui tô vendo que vai render. Que alegria estar aqui com vocês. Guilherme, você sabe que a gente deve mudar e abrir uma filial dos nossos escritórios em Vitória, né? Porque Curitiba, chuvosa, friorenta, em pleno 13 de outubro, aliás, dia que eu comemoro 21 anos de casamento hoje. Viva! Já mandei flores para minha esposa e tudo. E enquanto isso, em Vitória deve estar 45 graus, ninguém mais usa gravata, tá tudo certo por lá, tudo resolvido, e a gente aqui nessa chuva. Não, aqui eu tô de gravata para proteger o pescoço, tá um frio desgraçado. Eu vou dizer que eu tô de paletó aqui sofrendo demais, porque é um calor que tá hoje aqui que tá terrível demais. Eu espero vocês aqui logo pra gente tirar a gravata, o paletó e comer aquela muqueca, e aproveitar uma bela praia aqui. Boa! O Jovaci tá aí ou tá em São Paulo? Jovaci tá aqui, tá no escritório hoje. Ô, Jovaci, entra aí com a câmera, meu amigo. Qualquer hora, venha dar teu pitaco aí. Felipe, é o seguinte, você me convidou para falar sobre uma das dicas, que não foi a última, mas deve ter sido a penúltima, que é 12 Homens e uma Sentença. E, inclusive, quando eu dei a dica, e é por isso que o Guilherme está aqui conosco, como nosso convidado especial, participação especialíssima,
ele me deu um belo de um puxão de orelha, porque eu indiquei o filme da década de 90. Ele falou: de jeito nenhum, o único filme que De tem que jeito ver nenhum. é de 1957, não me venha com essa refilmagem, você tá louco. Eu não falei isso quando a gente começou por respeito a você, né? Mas, sinceramente, filme 12 Homens e uma Sentença é o de 1957. A refilmagem é alguma outra coisa ali. Não tirando os méritos de quem a fez, mas o filme de 1957 é uma coisa incomparável. Não, né? Deixa o Lemo fazendo dois velhos rabugentos. A gente quer ver a vergonha. Isso! Ponta, porra. Isso, exatamente. Portanto, fica esclarecido o motivo que o peixe fora d'água nessa live sou eu. Estou aqui no meio de dois gigantes aí das artes e da cultura. Fiquem sabendo em primeiríssima mão que o Guilherme Luquer está vindo aí com novidades nessa área. E em breve teremos surpresas no mercado. Fiquem atentos aí no canal dele, no Instagram e no YouTube, que vocês vão ficar muito felizes com o que está vindo por aí. E aí, Felipe, a ideia é... Você não quer dar um panorama inicial sobre o filme e depois a gente entra nos aspectos jurídicos de tanta coisa que dá para falar aí sobre o filme, mas você podia dar um briefing inicial, que eu sei que o Guilherme não vai deixar você falar muito, já vai te interromper, e daí a gente já começa a bater uma bola. Perfeito. Não, então, até já entrando, né, nesse assunto, né, o filme que nós estamos falando aqui, né, a despeito, né, de haver uma refilmagem, né, nos anos 90, salvo engano, né, o filme que nós estamos tratando, e eu tenho o meu DVD, porque eu sou da época do DVD ainda aqui, né, tenho a minha coleçãozinha em casa, é o 12 Homens e uma Sentença, né, um clássico do cinema, né, filmado, lançado em 1957, né, do diretor Sidney Lumet, tendo como protagonista, né, se assim pode se dizer, né, Henry Fonda, no papel do jurado número 8. Né, um filme, embora na época não tenha feito assim, tanto sucesso como no seu lançamento, né, ele é um sucesso estrondoso de crítica com o passar dos anos. Ele tem 100%, né, de qualificação no Rotten Tomatoes, né, e no Internet Movie Database, o imdb.com, ele é listado na avaliação dos usuários, e por voto popular, como o 5º melhor filme de todos os tempos, perdendo só para os 2 primeiros, né, do Poderoso Chefão, né, o outro é Um Sonho de Liberdade, que é o primeiro, né, na listagem. Então é um clássico absoluto, um filme maravilhoso, né? É um filme que moldou, né, desde então padrões assim em relação. Ele é citado em vários cursos, né, de faculdade, não só jurídicos, né, sobre como o funcionamento de um júri norte-americano, mas também até em relação ao trabalho de equipe em faculdades de marketing, de relacionamento interpessoal, sobre como solução de controvérsias que surgem em determinado time. E o filme, ele é por assim dizer, assim, um retrato quase como uma carta de amor, assim, a instituição do júri norte-americano. Aqueles que acreditam que um sistema de justiça ele pode funcionar. Né? E o que é o filme, em linhas gerais? O panorama todo do filme é tratado, né, praticamente nos seus 5 minutos iniciais, quando a câmera abre, né, nós estamos tratando de um júri, né, de um julgamento que acontece em algum lugar. A princípio, não se fala o nome do lugar, embora ali, ao longo das falas dos personagens, você consegue entrever que é um júri que acontece em Nova York. Mas 12 homens, né, estão ali como os jurados de um julgamento que já aconteceu. Ao espectador não é permitido ver, né, o julgamento que aconteceu, mas simplesmente as palavras finais do juiz que passam para eles. Um julgamento aconteceu, um homem é acusado aqui de um assassinato, um homem morreu e outro aqui está com a vida dele nas mãos de vocês. O julgamento aconteceu, a acusação é de homicídio. Se houver qualquer situação, né, vocês vão conversar agora, e esse é um diferencial que a gente vai conversar, acredito, né, sobre um diferencial do júri norte-americano. Ao final do debate, que tem que ser unânime entre vocês, a decisão,
Se houver qualquer indício de alguma dúvida razoável de que o acusado cometeu o crime, vocês devem me trazer um veredito de inocente. Mas, de outra forma, se vocês não tiverem dúvida alguma de que ele cometeu o fato, então vocês, com toda boa consciência, podem, né, condená-lo. Sabendo que a condenação, no caso, a pena obrigatória em casos como esse é a pena de morte. Então, vão para a sala, discutam o caso, né, e me tragam a sentença. E nós vamos acompanhar, né, ao longo do filme, praticamente em tempo real, a discussão desses 12 homens em relação ao caso que acabou de acontecer. E nós vemos o caso através da ótica dos 12. Né? 12 homens que nunca se viram antes, que não se conhecem, que não sabem nada um dos outros, e nem sabem, né, só sabem do acusado aquilo que viram no processo, e que depois desse caso, que é o que acontece até no final do filme, uma cena muito bonita, vão se separar para nunca mais se verem, né, depois dali. Né? E este é o filme. E aí a gente vai tratar a discussão sobre as coisas que surgem ao longo dessa discussão, né, sobre o que é o julgamento, sobre o que é conceitos como a democracia e o processo penal, sobre o ônus da prova, sobre os perigos da prova testemunhal, sobre a íntima convicção de cada jurado. É um filme maravilhoso, com falas maravilhosas, né? É um filme que repousa muito na atuação. Ele é praticamente todo atuação, né? Ali dos 12, né? Não só preciso dizer, não só o Henry Fonda, né, lidera muito bem o seu personagem, mas os 12 jurados são muito bem escolhidos e a atuação deles é maravilhosa. Né? E aqui eu abro aqui para vocês, né, para a gente continuar, porque eu já comecei me alongando demais. Passando por Guilherme, eu devo dizer só o seguinte, Felipe. Um orçamento baratíssimo, né? Quase todo filme se passa no mesmo ambiente. E como o Guilherme já brilha nas redes com os clássicos do cinema, para quem não... Todos que estão aqui conhecem, mas quem assistir a nossa live depois gravada, nas sextas-feiras, nos canais do Guilherme, tem os clássicos do cinema. E eu, como era um filme, como eu já fui repreendido agora pelos dois, o filme de 97, a refilmagem, eu fiz uma consulta ao Guilherme, antes de colocar no ar a dica do Marlon, se eu não ia atrapalhar os clássicos do cinema. E ele disse, não vai atrapalhar, porque esse filme é tão clássico, mas tão clássico que ele não precisa nem ser indicado como clássico. E aí você veio aqui como um dos maiores 5 filmes, né? Então, com essa deixa, tá com você a bola, Guilherme. Valeu, Marlos. E, Felipe, eu concordo 100% com a tua análise. Esse é um filme maravilhoso. Assim, eu acho que, como a maioria das pessoas que nos assistem, eu tive o primeiro contato com esse filme na faculdade de Direito. Né? Não foi na Semana do Calor, mas foi no primeiro ano de faculdade. Algum professor passou, disse que a gente precisava assistir. E acho que você resumiu bem. Ele é uma carta de amor ao Tribunal do Júri. Porque... ele pega justamente aquele espírito do júri americano, do júri nos Estados Unidos, né, que é muito diferente do nosso Tribunal do Júri aqui no Brasil. Para aqueles de vocês que, né, são tribunos do júri ou que são alunos que participam de júri simulado, vocês dificilmente vão poder ter uma oportunidade como é mostrada para nós no filme. Né? No júri no Brasil, os jurados recebem cada um 2 cédulas, uma escrito sim, outra escrito não. O juiz faz 3 perguntas para o júri, né? Ele pergunta se o fato aconteceu, materialidade, se foi o réu quem deu causa àquele fato, autoria, e pergunta, terceiro, se o júri absolve o jurado, ou absolve o acusado sim ou não. Né? Então você não tem aquela oportunidade de discussão que a gente tem ali, e o filme ele é lindíssimo, porque na primeira rodada de perguntas, dos 12 homens, 11 deles estão 100%, por vários motivos distintos, mas estão 100% prontos para condenar o cara, o réu. Né? Um deles por preconceito, um deles por questões relacionadas... Né? E acho que não tem como dar spoiler de um filme 70 anos depois, não, mas qualquer coisa...
Felipe. Né? Quem entrou nessa live já fica com aviso de spoiler aqui, que tudo vai ser tratado. Lógico, mas também spoiler de filme de 57 tá de sacanagem. Calma lá. Então, assim, um tem um relacionamento esquisito com o próprio filho, e aí envolve questões de parricídio. Uns acreditam numa testemunha que é completamente desprovida de confiança, e tem um que simplesmente ele quer assistir o jogo dos Yankees, entendeu? Cada um condena ali por um motivo, e se não fosse o Davis, né, o jurado número 8, conduzindo e indo um a um no argumento e se colocando ali como um filósofo mesmo, né? Alguém que tem amor às ideias, alguém que tem amor à discussão e não quer simplesmente mandar um homem à forca, né? Como se estivesse escolhendo a roupa do dia. Vamos tomar uma decisão séria. E o filme é maravilhoso, assim, só de lembrar dele, de falar, me emociona, porque as atuações são muito boas, o Felipe já colocou, mas ele é um filme muito bonito, né? O Marlos falou, ele é gravado praticamente todo num ambiente. Eu estava vendo aqui na Wikipédia o orçamento na época de $330 mil, né? É uma coisa impensável para os padrões de hoje. Exatamente. Mas dentro de uma sala, né, eles sentados em torno de uma mesa, e a câmera vai e capta o registro de cada um. Tem todo aquele lado bonito, né, do filme em preto e branco. Para mim, né, eu não sei quais são os filmes, esses 5 da lista que você mencionou, Felipe, mas todo mundo fala do Cidadão Kane. Eu acho esse filme 1000 vezes melhor que Cidadão Kane. 1000 vezes melhor. De Casablanca, que é o melhor filme de todos os tempos. Oportunidade, mas ele é um filme muito legal para discutir, principalmente na faculdade de Direito, porque, como você colocou, tem muitos temas legais para se discutir, né? A questão das falsas memórias, a questão da prova testemunhal, ônus da prova. A gente pode passar por algumas delas, mas eu não queria deixar, Marlos, nessa minha primeira fala, de registrar o quanto eu gosto desse filme. Eu realmente só não indiquei porque ainda não indiquei na minha série, porque acho que todo mundo já viu, e quem não viu, acho que, né, muito melhor do que assistir a gente falando sobre o filme é largar tudo e ir lá pegar, né? Ir lá ver. Corre lá na Amazon Prime e assista. Felipe, Casablanca é o maior filme de todos os tempos? Maior e melhor filme de todos os tempos? Eu não gosto de entrar nesse viés, porque para mim é muito difícil, assim, principalmente para mim é difícil fazer uma lista assim de o melhor filme de todos os tempos. Eu gosto tanto de filme e do cinema que eu vejo qualquer eu consigo pensar assim nos 10 melhores filmes que eu já vi, os 5 melhores talvez. Ou melhor, o meu particularmente favorito, meu filme favorito é O Poderoso Chefão. O primeiro, né? O filme de 72, que eu acho pelo menos maravilhoso. Melhor que o 2, porque tem muita gente que coloca o 2 na frente, mas ele não é. Muito melhor. Não, o 1 ele tem uma camada, assim. O 2 ele tem muitos méritos, né? De criar uma história paralela muito muito boa, tanto do presente quanto do flashback, com atuações tanto do Al Pacino como do Robert De Niro, são muito bem feitos, mas a história do primeiro filme, com Marlon Brando ainda no papel de Vito Corleone, é uma coisa que dificilmente você vê outra coisa no cinema parecido com isso, tanto em termos de atuação, quanto em termos de história, de figurino, de produção, de roteiro. O roteiro é impecável, né? E de frases, né? E de frases para a vida, né? Acho que é no Mensagem para Você, o Tom Hanks diz que para cada momento da tua vida existe uma que se aplica. Sim. É verdade. Eu lembro disso, é bem verdade. É verdade. Vamos começar em qual ponto, Felipe? Para dar uma ordem, você que está aí nos comandando. Eu acho que o Guilherme tocou num ponto, né, inicial, acho que até mesmo talvez pela ordem do filme, como o filme se desenrola, né, no momento nessa questão da desconstrução das certezas, né, e do sistema, né, do que é a íntima convicção
né? Ele já tocou nessa diferença do júri norte-americano com o nosso, como o júri norte-americano ele tem essa função essencialmente, né, do convencimento, em que os jurados, né, eles são colocados numa sala fechada para discutirem sobre o caso até que a decisão seja unânime. Né? O caso aqui no Brasil, né, se coloca numa maioria, né, que é aceito para qualquer resultado. O que é até desperta, pelo menos, né? Já vi boa parte assim, de pessoas da doutrina discutindo se um resultado, por exemplo, de 4-3 não se pode colocar como uma dúvida razoável que exista, né, em relação à condenação do acusado, por exemplo. No júri norte-americano é diferente. O resultado tem que ser unânime para qualquer que seja. Né? E no caso ali, começa-se o filme justamente nessa circunstância em que cada um, eles têm uma posição a respeito, a princípio é pela condenação, mas como o papel ali, né, do primeiro jurado, do jurado número 8, que é o jurado do Henry Fonda, é justamente demolir, né, coisas que a princípio parecem muito sólidas. Né? Todos viram ali, e tem muitos pequenos temas ali que podem ser tratados. Né? Na cena inicial, o jurado falou que quase dormiu durante, né, os debates, né? Foram 6 dias de julgamento. O outro achou que foi muito interessante, que o promotor atuou de uma maneira maravilhosa e estava tudo muito explicado e que não há sombra de dúvidas. Né? Mas quando o jurado número 8 começa a falar sobre determinadas coisas, você vê que essa impressão ela é meramente superficial. Né? Nós temos ali um sistema, né, a convicção inicial dos jurados, ela se deve, como bem pontuou o Guilherme, a várias coisas, né, de maneiras não só, né, do caso, mas principalmente de maneiras diferentes que cada um daqueles, né, 12 homens tinham de ver a vida. Né? Um jurado, né, você vê que ele é um poço de preconceito, um outro jurado, ele é um jurado mais calmo, o outro parece, né, ser um jurado, né, de uma classe mais baixa, que se solidariza, né, com esse sentimento em relação ao rapaz. Você vê que são pequenas coisas ali de cada personagem, como o micropoder ali, o jurado número 1, por exemplo, que é o jurado que preside ali, né, a organização da conversa entre eles, ele fica muito incomodado num momento em que a autoridade dele é questionada por outro jurado, né, e fica triste, né? Então você vê que depois se revela que ele era professor técnico, né, de futebol americano na escola. Né? Então as coisas que se vê no processo, você vê que, né, é levada para a carga do processo, para a discussão sobre a inocência ou a culpa do acusado, coisas que são completamente externas, né, à discussão do caso em si, completamente externas. E isso até se antecipando, ao final, né, isso leva ao momento catártico do filme, que é a cena final, que é a cena linda, maravilhosa, né, onde nós vemos que um dos jurados, né, o jurado mais ferrenho defensor da condenação do acusado, né, ele começa o filme, né, é ele quem lista os fatos contra o acusado. E que mostra, o fato A, a testemunha A disse isso, a testemunha B disse isso, veio a faca. E pouco a pouco ao filme, né, essas acusações, elas vão vendo que elas não são tão fortes assim. Tem muitas dúvidas ali sobre a concretude dessas acusações. Mas quanto mais o peso delas é retirado, mais ele se agarra a elas. Mais nervoso ele fica, a violência dele extravasa, né, ele extravasa a violência contra outro jurado, ele começa a ficar muito nervoso, e quando no final a maré muda e os outros jurados passam a se convencer da inocência do rapaz, ele desaba num momento, né, em que ele mostra que ele transferiu para o acusado um sentimento particular que ele tinha em relação ao próprio filho. Né? No começo do filme, ele retrata uma conversa, mostra outro jurado a foto de um filho dele, né, com quem ele teve problemas, fala que o filho dele, ele viu o filho dele correndo de uma briga quando ainda era muito jovem, que ele teve muito desgosto de ver isso, que ele transformaria o filho dele num homem, né, ele fala, nem que eu tenha que parti-lo ao meio, eu vou te transformar num homem. Fala que depois disso, mais tarde, eles brigaram, que o filho dele, aos 16 anos, deu um soco na cara dele, e que ele o filho agora já tinha 22 anos, e eles já não se falavam já há 2 anos. Né? E ao final do filme, quando ele vê, né, fala do rapaz, esse rapaz, esse acusado que matou, é acusado de matar o próprio pai no filme,
esse rapaz, né, um rapaz vagabundo, violento, vocês não viram esse rapaz que ele fez, tudo tá com ele. De repente ele se depara com a foto do próprio filho na carteira. E nesse momento ele rasga a foto num ato assim, selvagem e percebe o que está fazendo, né? E chora, né? E chora naquele momento e tal. E nesse momento ele quase grita, assim, inocente, né? E isso é uma coisa, né, que é espetacular, assim, na captura do sentimento que move para o tribunal do júri, né? E do como ele é uma instituição humana, né? Eu acho que isso é o bonito de ver, né? E já entrando até nesse ponto do júri, quando a gente fala, né, do julgamento pelos pares, né? O júri, a motivação inicial, né, quando a gente trata do júri, o fundamento básico da instituição do júri original era isso, que um homem pudesse ser julgado pelos pares, né? Isso falava, é o tema da Carta Magna, por exemplo, né? De ter o direito a um julgamento pelos pares. E o que é o julgamento pelos pares, né? Senão a capacidade, né, de pessoas que possam se colocar no lugar do acusado, né? No lugar daquele que está ali sendo julgado, né? Eu ouço, às vezes, críticas em relação ao júri, né, para outras pessoas falando que o júri é um teatro, né, que o júri, né, ele tem pouco a dizer, né, em relação à verdade, que ele é uma situação muito teatral. Mas quando você, pelo menos para mim, a comparação que se faz, né, com a justiça togada, com essa justiça, como é difícil, né, você ainda num país tão desigual como o nosso, como o Brasil, né, como é possível você falar, né, num julgamento pelos pares em relação a alguém que é membro da classe da magistratura, em relação ao cliente que normalmente é do sistema penal, do sistema processual penal, né? A pessoa que é geralmente pobre, né, negro, periférico, de uma história de vida que o magistrado talvez nunca tenha vivido coisa parecida, né? E o júri, por mais que você tenha essas pessoas que não são necessariamente ilustradas no conhecimento legal, mas esse conhecimento, essa situação de vida, né, de poder trazer ali algo seu, né, e a capacidade de entender um pouco do acusado, de entender um pouco, né, que é isso que ao final acontece, né? Os 12 jurados, pouco a pouco, né, eles se colocam na frente aos questionamentos que o oitavo jurado faz. Eu acho que eles conseguem se colocar no lugar do acusado, né? E o veredito de absolvição acaba reinando. Eu acho isso espetacular. Não, realmente é maravilhoso. Eu estava conversando, até foi convidado do Marlos numa live recente, o Dr. Ronaldo Mion, que é promotor de justiça aqui no Paraná, é um entusiasta do júri, e estava conversando sobre o Tribunal do Júri e falando, né, o problema que é a gente ter a visão do júri, da gritaria, da confusão, do advogado que não respeita a promotor e vice-versa. Isso acaba servindo, né, de argumento para os detratores do Tribunal do Júri, que deixam de lado justamente essa visão humana que você coloca e que o filme nos traz, que infelizmente no modelo de júri brasileiro ele fica um pouco perdido, porque diferentemente do processo americano, em que a instrução ela é feita de forma oral na frente dos jurados, a gente tem um sistema bifásico, né? Primeiro você tem um sumário de culpa, é um processo como qualquer outro, conduzido pelo juiz togado, monocrático, as provas são levantadas, você confirma, faz uma segunda admissibilidade, pronuncia e vai para o júri. E os jurados caem de paraquedas ali, eles são sorteados. Nisso não é muito diferente do voir dire, né, do sistema de sorteio e de escolha de jurados dos Estados Unidos, né? A diferença é que aqui são 7 e lá são 12, mas aqui eles caem de paraquedas dentro de um julgamento que já está em andamento. Então eles presenciam oitiva de uma ou outra testemunha, e é impressionante, né? A gente acaba não dando essa formação para os nossos alunos, a gente dá muita ênfase para os debates orais no júri simulado. E eles não são a parte mais importante. Você ganha ou perde o júri na oitiva das testemunhas, porque é ali que você consegue colocar os fatos para os jurados, né? E eles conseguem ouvir da boca da testemunha, não é o advogado ou o promotor dizendo a elas o que é e o que não é. Então, os jurados eles vão ter essa participação, mas
toda a investigação, todo o caderno processual, as provas, as fotos, os vídeos, eles estão nos autos, e não adianta me dizer que colocar uma telinha com um mouse na frente de cada jurado para ele navegar o processo significa que ele vai ter acesso aos autos, porque enquanto ele está lendo, ele não está prestando atenção no que a gente está fazendo lá no júri. E ele simplesmente, depois disso, houve 2 monólogos, né, de 1h30 cada, depois, né, mais uma réplica e tréplica quando há de 1 hora, quando muito não há ali uma parte, um bate-boca, um showzinho, né? E ele precisa tomar essa decisão sozinha, com base nas suas impressões. Então, tem ainda esse lado humano, eu sou um defensor do júri, mas a gente acaba perdendo isso nesse modelo de depósito de cédula que a gente encontra no Brasil, né? Não existe a oportunidade de alguém fazer o papel que o Henry Fonda fez. Seria muito bom até para unir o fundamento da decisão. Uhum. Né? Porque assim, a gente sabe que cada um vai condenar ou vai absolver por um motivo. Sim. E isso faz parte do sistema do júri. A gente está lidando com convicção íntima mesmo, não é livre convencimento motivado, não é convicção racional, é convicção íntima. Ele absolve porque absolve, ele condena porque condena, não precisa fundamentar, e a gente não pode exigir fundamentação, isso é incompatível. Tá? Está dentro do sistema. Agora, pelo menos permitir uma dialética, uma maior discussão nesse processo de tomada de decisão é algo fundamental, porque um pode auxiliar a transpassar os pontos cegos que o outro jurado pode vir a ter em relação àqueles fatos. É uma decisão muito mais madura, né? Sem contar que a gente não esbarra nesse problema do 4-3, se é razoável, se não é. Né? Eu tenho tido a oportunidade de falar recentemente da reforma do júri, e o júri não pode ser abolido, ele é cláusula pétrea constitucional, ele tem uma série de premissas que também são cláusula pétrea, né? A soberania dos vereditos, sigilo das votações, a plenitude de defesa, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mas a gente pode mudar muita coisa no júri. Né? Nada impediria que a gente tivesse um sistema de sala secreta com discussão. E sala secreta de verdade, né? Porque hoje na sala secreta entra o juiz, entra o promotor, entra o advogado, a gente posta. Então, a sala não é secreta, né? Não existe segredo. Semi-secreto. Mas que os jurados pudessem decidir e houvesse um jurado escolhido como eles, por eles como representante. Eu lembro, Marlos, que essa foi uma das primeiras dicas do Marlos, que é uma série belga, acho que é o Júri. 12 jurados. 12 jurados. Que tem lá o papel da jurada, que é escolhida como a representante, a foreperson, né? E esse é um papel importante que a gente não tem aqui. Então, o jurado ele não cria rapport com as partes, não cria rapport com o juiz, e eles são obrigados a simplesmente interpretar e entender aquilo que as partes estão discutindo. Então, vamos lá, eu tenho um caso de dolo eventual no trânsito. Eu vou dar uma aula em 1h30 de um tema super complexo que eu levo semanas para falar para os meus alunos na graduação. Esse é o modelo de justiça que está fadado às injustiças. É uma pena que a gente não tenha não que o sistema americano seja melhor do que o nosso, ou que ele seja perfeito, mas acho que a gente pode ter coisas a aprender com esse modelo e que esse filme sirva de inspiração, né, pela defesa do júri. Agora, você, Guilherme, que é um especialista em direito penal norte-americano, e essa notícia corre o Brasil todo, especialmente após o último Congresso Nacional do IBDPE no Rio de Janeiro, onde você foi assim nominado por muitos dos outros palestrantes. Você acredita que deve haver também uma unanimidade? Aqui ninguém está propondo nenhuma mudança no júri, mas falando em tese, seria melhor que o nosso júri desse um veredito unânime? Ou o nosso sistema de votação permitindo um debate entre os jurados numa sala secreta, como você mencionou na tua fala agora, seria melhor? A unanimidade, ela traz consigo algumas consequências. Então, se você não chega num veredito unânime, seja para absolver, seja para condenar, ocorre um mistrial, seria o equivalente à nulidade do julgamento. Então, permitiria uma nova acusação, uma nova discussão perante outro corpo de jurados. É uma decisão
aqui ela é político-criminal, ela é política, ela é jus-filosófica, mas é preciso discutir esse modelo de maneira profunda. Caberia, não seria incompatível. Mas eu não vejo problema se a gente tivesse uma discussão madura e os jurados pudessem conversar entre si, porque hoje o sigilo das votações, inclusive, é um sigilo interno. Um jurado não sabe como o outro votou. E isso, imagino eu, nunca fui jurado nem em júri simulado, eu sempre tive na bancada da defesa, isso deve causar uma angústia muito grande para quem vota. É uma responsabilidade muito grande. Você pode dizer, no júri americano a responsabilidade é maior porque ele está sujeito à pena de morte, mas aqui você mandar para uma unidade penitenciária por 40 anos uma pessoa é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Então, é importante também poder compartilhar essa angústia com outras pessoas que estão vivendo aquela mesma experiência. Então, eu acho que isso daria um peso e uma maturidade maior para a decisão, ainda que não precisasse alcançar a unanimidade. Inclusive, a unanimidade sequer é exigida em todos os estados americanos. Tem alguns que, dos 12, basta 10 votos ou algo do gênero. Tá? A lei varia muito. Eu não gosto quando dizem que eu sou, aspas, especialista em direito americano, porque não existe um direito americano. Eu sou formado e tenho inscrição no Bar de Nova York. Aquela legislação eu conheço um pouco melhor. Agora, são 50 estados, cada um com uma legislação diferente, né? É impossível a gente conhecer tudo. Mas eu acho que isso deveria ser, pelo menos, discutido por nós. Se estamos falando aí numa reforma do processo penal, de um processo verdadeiramente acusatório, oralidade, a gente tem que rediscutir o Tribunal do Júri também. Mesmo que dentro dos parâmetros da Constituição de 88. Porque a minha pergunta, Felipe, é porque eu fiz inúmeros júris na minha carreira e tive a oportunidade de voltar à tribuna do júri nesse ano de 2022. E percebi, resgatei aquela memória que eu tinha dos júris passados, de que efetivamente os jurados, e aqui o filme se parece muito, na minha opinião, com o que a gente vê na realidade, o jurado ele vota conforme uma consciência que não tem uma relação direta com aquele processo, mas exatamente com aquilo que o filme trouxe daqueles jurados. Eu preciso ir no jogo, vamos acabar esse negócio aqui logo, eu preciso ir lá assistir, eu tenho a minha oficina, eu preciso voltar a cuidar da oficina, eu sou imigrante, então me identifico com o réu, e as provas, e o processo, e a instrução. Então, isso é só um sentimento, porque não sou nenhum especialista, o júri não é o meu trabalho de todos os dias, mas eu, quando revi o filme, e revi o filme de 57 para me preparar para a live, apesar de ter indicado o da década de 90, eu resgatei pela enésima vez aqui assistindo esse filme maravilhoso. Eu me senti assim, quando a gente faz um júri, muito parecido àquela sensação, porque a gente também não conversa com o jurado antes, não conversa com o jurado depois, nunca mais encontra o jurado, então você não tem oportunidade de confirmar esse sentimento, mas é o que me parece. Sim. Desculpa interromper, Felipe, mas até por conta do podcast da Praia dos Ossos, né, entrou muito em voga o caso Doca Street, da Ângela Diniz, e a defesa que foi feita pelo ministro Evandro Lins e Silva. E no livro dele, A Defesa Tem a Palavra, ele conta que tanto antes do júri quanto depois do júri, ele levava memoriais para os jurados para ver a impressão deles e até para ter esse feedback de saber o que foi feito de errado, o que não foi. Eu não considero que isso violaria alguma lei, mas como hoje tudo é obstrução de justiça, eu confesso que eu particularmente teria repreendido, mas realmente falta esse feedback, a gente fica muito no achismo, né? Não, no corpo de jurados, homens com barba condenam mais, homens sem barbas condenam menos, sabe? Fica numa impressão e algo que se pretende empírico, mas também não é empírico, né? Ele é uma evidência anedótica que não representa, né, na realidade o que é
o tribunal do júri. Então, a gente ouve, né, muitas vezes o argumento da autoridade, que só pode falar sobre o júri aquele que está lá todos os dias militando no júri, mas eles também têm que estar abertos a ouvir a opinião daqueles que frequentam eventualmente o tribunal do júri e são capazes de apontar suas falhas, que é o que nós estamos fazendo aqui, Marlos. Eu vou tirar a palavra do Felipe de novo, porque a Juliana Bertoldi precisa entrar. Juliana, peça passagem aqui e entre. O Felipe vai te autorizar. Tem que contar essa história. Você precisa contar essa história ao vivo. A Juliana está contando. Entre para falar, pode ficar 40 minutos, Juliana, mas também pode falar 3 minutos só e sair. O que eu já recebi de inbox de jurado que me achou no Instagram. Pô, Juliana, venha para cá já, entra. Convida ela aí, Felipe. Entra que a água tá obrigatório. Venha. Cadê? Ela não fez o pedido, tem que esperar ela fazer. Estou trabalhando e ouvindo vocês. A gente também está trabalhando e ouvindo a gente mesmo. Venha, Juliana. Preciso saber dessa história ao vivo e a cores. E o Jovassi, que também estamos esperando você, Jovassi, ele mandou bem aqui, ele entendeu a piada interna e está abrindo para o público, que a Ilô adora essa fixação com o processo penal americano. Daqui a pouco vem a Heloísa Estelita dizer que não é bem isso. Enquanto a Juliana está pedindo a passagem, está com você, Felipe. A Ale mandou aqui agora a solicitação. Boa! Opa, boa! Tá, vai entrar. Essa é ótima, porque eu tenho... entrou aí, Juliana. Aê, agora olha sim. O que vocês me aprontam. Me pegar no pulo desse jeito. Felipe, muito prazer. Desculpa a invasão, viu? Nada, prazer é nosso. A Juliana veio aqui contar que já recebeu inbox de jurado que achou a Juliana no Instagram. Fale mais sobre isso, Juliana. Juliana, que é uma grande advogada criminalista aqui do Paraná, uma grande professora, atuação forte na área de direito eleitoral também, amiga minha, do Guilherme, conhece e amiga do Jovassi. O Felipe é sócio do Jovassi. Está em casa, Juliana. Gente do céu, me pegaram no pulo, né? Mas essa é uma experiência que eu já tive mais de uma vez. Eu sou professora aqui em Curitiba, dou aula de processo penal, dou aula de direito econômico. E mais de uma vez, em júri, eu já tive a experiência de me encontrarem depois no Instagram e me mandarem inbox falando, inclusive, como votaram. Puxa, que pena que não deu, né, professora? A senhora foi tão bem, o júri foi tão bacana. Eu achava que ele era inocente, que pena que não deu pra gente. Então, assim... E gente que me segue, inclusive, eu não vou entregar nomes aqui, mas gente que me segue até hoje, que conversa, que troca ideia comigo até hoje. Então, é interessante a gente ver, né, esses resultados que às vezes a gente tem de comunicação. E eu acho que o Instagram abriu essa porta de uma maneira bem interessante. É claro que, enfim, às vezes que isso aconteceu foram júris que, infelizmente, eu não tive êxito na absolvição, né? Alguns júris bem complicados, um deles de feminicídio, um júri dativo que eu fiz por indicação do juízo. Então, realmente, seria muita cara de pau tentar alegar alguma nulidade, né? Porque o jurado veio conversar comigo. Mas aconteceu mais de uma vez de eu receber esse tipo de inbox aí, de jurado chateado, que está atrás, eu fiz um plenário em Curitiba, foi um plenário bem assim, né? Estávamos com uma bancada feminina por parte do escritório, a presidente mulher, 2 prometoras mulheres, a meirinha mulher, estávamos aqui num plenário super feminino, e muitas juradas mulheres também acompanhando o julgamento, entre elas algumas estudantes de direito. E eu comentei, né, já anteriormente, nesse caso, nenhum estudante, também meu aluno, nenhuma mulher estavam, né? Mas daí, realmente houve a votação, temos por 4-3, era um caso realmente muito difícil, envolvendo médico, uma complexidade bem grande, abriram todos os votos, 4-3, foi emocionante, fala secreta, que não é e quando eu vi, né, que algumas delas estavam olhando muito para mim, olhando para conversar e me cumprimentar, mas eu manter uma certa distância no cenário, e
quando eu cheguei em casa, box no meu Instagram. Ai, doutor, o júri foi muito legal, que pena que perdemos, né? Eu acho que merecia uma desclassificação. Eu tô me ouvindo, eu acho que em alguma... A gente tá com eco, o pessoal tá avisando que a gente tá com eco. eu acho que estamos todos. Eu saí e continuo com eco. Tá dobrado. Deixa eu sair e entrar de novo. Tá, Felipe, mas tá todo mundo... aí, Felipe. Não, eu não quero sair mais. Será que o Guilherme talvez esteja com fone? Não sei, sem fone talvez tá reverberando a sua voz, não sei. Eu acho que agora que estamos ouvindo também assim, o eco, tá mais tranquilo. Não sei se para o pessoal que está acompanhando. O pessoal vai falando aqui, né, se melhorou, se piorou. Né? Pronto, Guilherme. Não melhorou, não. Tem uma... não, vamos continuar aí. Né? Não sei se tiver... Estão avisando aqui que está com eco. E eu estou me ouvindo dobrada mesmo. Não sei o que pode estar acontecendo. Se é questão de algum fone, né, que tá fazendo dobrado o som. Mas vamos em frente. Enfim, mas a história estava no fim já, é isso, né? Eu recebi essas comunicações mais uma vez em box, principalmente de alunas, que eu acho que, enfim, se identificaram em alguma medida por eu ser mulher, ele está fazendo mais. Então, também me questionei o quão ético seria, né? Eu acho que talvez o eco, o pessoal está falando do eco, eu acho que não importa quem esteja falando, né? Aparentemente, o eco é geral. O único que não tá com eco é o Felipe, então... Meu Deus. Eu tô com eco. Está. Juliana, é sensacional essa história. Eu não imaginei que pudesse ter isso, e é uma dúvida se podem realmente falar ou não falar, mas a lei não proíbe, como disse o Guilherme. E fiquei bem feliz de ter ouvido e TV. A gente precisa fazer mais lives com você. Estou sempre à disposição de vocês. Me pegando um pouco no susto hoje, né? Mas contem sempre comigo. Eu adoro trabalhar ouvindo vocês, então estou sempre por aqui. Quando vocês quiserem bater um papo, só me chamar que eu estou à disposição. Tá bom? Valeu. Valeu, Ju. Abraço. Felipe, como é que fechamos? Esse é um filme, assim, né, que na verdade, se tivesse tempo, ele tem muita... Eu acho que a gente ficou uma hora aqui e a gente não arrumou nem a superfície, assim, do que é possível trabalhar com esse filme, assim. São tantas nuances a respeito, assim, de prova testemunhal, a confiabilidade da prova testemunhal, que é retratada várias vezes no filme, né, como é feita, né, uma construção muito interessante da desconstrução, né, da confiabilidade de provas, né, que pareciam, né, sólidas. Nós temos uma questão, né, sobre a própria democracia, né, por trás do tribunal do júri. Há uma fala no meio do filme, né, justamente do jurado, né, o jurado número 11, o jurado que é imigrante, né, a respeito do júri, do que é essencialmente a instituição do júri, né. E talvez, até para terminar o filme, o nosso debate, talvez seja interessante lembrar isso, né? Ele fala nesse momento, né, onde no momento de ânimos mais acirrados ali, onde acabou de haver uma briga entre o jurado número 8 e o jurado número 3, né, que os ânimos ali se exaltam, ele pede a palavra e ele faz uma defesa vibrante da democracia e do tribunal do júri. Ele fala, não, eu acredito na força, né, ali no caso da América, né, e da democracia. Nós somos
Ele diz, nós somos 12 homens que um dia nós recebemos uma notificação pelo correio, uma notificação chamando para vir aqui para um julgamento, né, e para decidir a vida e a morte de um homem que nós não conhecemos, um homem com a história, cuja história nós não conhecemos, e cada um de nós veio aqui atendendo a esse chamado para decidir sobre se ele deve viver ou morrer. E nós aqui, né, conversando, debatendo as ideias, né, a respeito da culpa ou da inocência dele, devemos chegar a um resultado que vai impactar diretamente na vida dele, né? E por isso mesmo nós vemos, nós não temos nada a ganhar nem a perder. Nenhum de nós 12 tem algo pessoal a ganhar ou a perder aqui, né? E por isso mesmo nós devemos tratar isso aqui com a seriedade que a coisa exige e sem fazer disso algo pessoal, né? E ao final ele chama, né, a atenção dos 12 para isso, e eu acho que nós podemos conseguir algo a respeito disso. E o mais interessante é que ele é justamente o jurado que não vê-se ali pela fala, né, dele, que ele não é um nacional ali, né, um nato americano, né? O filme dá a entender que ele veio talvez de outro lugar, possivelmente um imigrante europeu, né? E eu acho que é isso, né? A instituição do júri, ela traz tanto debate, tanta polêmica, né? Mas também tanta paixão pela sua própria Constituição, que é exatamente isso, né? É a possibilidade das pessoas, né? Do povo, né? Do cidadão comum, né? Que tanto vê, né, como alheio, né, à justiça, né? Como vê às vezes o cidadão de terno e gravata, os homens da toga, né? De ele participar da justiça, né? Eu lembro sempre de uma frase que a gente gosta aqui de um outro filme que é muito marcante para nós aqui no escritório, que eu sempre lembro em casos emblemáticos nossos, né? De Filadélfia, né? O personagem do Tom Hanks, né, que é um advogado também, chamado, salvo engano, acho que era Andrew Beckett, que é um advogado que depois processa o próprio escritório por dispensa discriminatória, por ter sido demitido por ser gay e ter AIDS, né? E ele, no momento do testemunho dele, ele é chamado para depor e é perguntado pelo colega, né, pelo Denzel Washington, que é quem está representando, você gosta de ser advogado? Você gosta do direito? Ele, eu amo o direito, eu amo a lei, né, the law. Ele fala, e o que você ama no direito, Andrew? Ele fala, o que eu amo, muitas coisas, o que eu amo mais no direito, o que eu amo no direito é que de vez em quando, não sempre, mas com alguma, de vez em quando mesmo, com alguma ocasião, né, você consegue fazer parte de justiça sendo feita. E é emocionante quando isso acontece, né? Esse é o sentimento, eu acho que para nós, assim, para quem já militou alguma vez no júri, né, seja como jurado, seja como advogado, esse é um sentimento fantástico, né? Eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu lembro da minha primeira experiência no júri, quando eu vi as cédulas ali sendo lançadas e quando vi o juiz tirando, né, cada uma delas ali, falando sim, não, né, em relação à absolvição do acusado, eu senti da minha parte como se o meu destino estivesse ali com o meu cliente. Eu senti ali o peso de estar ali, quase como se eu estivesse sendo condenado ali ou absolvido junto com ele, né? E quando veio a última ali, né, e veio, né, se o jurado deve, no caso ali o quesito era se o jurado, se o réu era o autor, né, do homicídio. Quando veio o último não, né, e formou a maioria de 4, eu caí as lágrimas ali na frente do jurado. Ali. Eu saí depois, eu também não sei nem se podia depois sair ali, abracei o jurado, né, abracei cada um ali, disse obrigado, né, aquela coisa toda. Né, e eu acho que isso, né, é uma parte incrível, né, dessa instituição e do processo democrático, né? Eu acho que se eu vivi isso do lado sendo advogado, eu acho que para o jurado é um sentimento muito imponente e precioso também,
E você está fazendo parte ali do processo penal, né? Pelo menos por um dia ou alguns dias, né? Você é parte da justiça acontecendo, não os outros, né? Você critica, né? A justiça é assim, sabe? Você está ali, né? E você pode fazer parte disso, né? Eu acho isso uma coisa muito impressionante. Eu acho curioso que a gente fala coisas, e eu vou ser breve, evitar o eco da microfonia aqui, mas que essa pretensão, ela não é exclusiva do distribuição do júri, né? Que importante seria se a justiça advogada fosse movida sempre por essa pretensão também. Mas é belíssima a mensagem, Felipe. Eu também estou com eco aqui também, mas eu encerro a minha parte dizendo para os nossos ouvintes, e aqui mencionando Oswaldo Marceneiro, que está sempre conosco em todos os eventos, que esses dois são gigantes, Felipe e Guilherme, Felipe Sodré e Guilherme Lucchesi, merecem ser seguidos nas redes, ouvidos nas aulas, nas palestras, sabem tudo de filme. Eu vim aqui hoje só fazer uma figuração, mandar um beijo para todo mundo, fazer uma festa e agradecer especialmente você, Felipe, pelo convite nesse reinício das lives que devem continuar aí no teu canal. E um beijo no coração teu e do Guilherme também, que estamos sempre juntos. Valeu, time. Valeu, Marlon. Felipe, obrigado pelo convite. Estar aqui contigo. Deixa um abraço para todos. Um abraço para você. E hoje fiz uma diligência com o Rodrigo lá em São Paulo. Aí. Que beleza. Não, a satisfação aqui é maravilhosa, grandíssima assim, de ter vocês aqui, né, de ter conversado a menos por uma horinha que seja sobre isso. E espero, né, que novos convites, né, novas oportunidades aconteçam para a gente continuar conversando e ter sempre uns momentos bons como esse. Né? Um grande abraço e obrigado aí a vocês. Deixar um abraço aqui para o Jovassi, para o Rodrigo, para o Cássio, que estão aqui, sócios Peter Filho, advogados em Vitória, Espírito Santo e São Paulo. Um abraço para todos vocês. Tchau. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.